Eu gostaria de falar com você agora sobre a tentação e a queda do homem. O texto está em Romanos capítulo 5, versículo 12. E pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O homem não foi criado para o pecado, mas este entrou no mundo pela própria escolha do ser humano, de modo livre, consciente e voluntário. O texto de Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore de ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A doutrina da queda do homem é precedida pela tentação, ou seja, por sua provação. Certo autor escreveu que a causa última do mal não se encontrava nem em Deus, que é absolutamente santo, ou seja, a mais perfeita negação do mal, nem no mundo, criado bom em Deus e para Deus. Mas o homem, desde quando ele desobedeceu a Deus, ele já demonstrou que tinha uma propensão para o pecado. Ele já tinha uma queda para o pecado. Deus criou o homem, vejam vocês, mas ele deu livre arbítrio ao homem. Deus poderia ter criado o homem, colocado um cabresto nele, né? Ou colocado um limite a ele, mas Deus preferiu dar ao homem a liberdade de escolha. O homem, notem vocês, ele era propenso ao pecado, mas não destinado ao pecado. Como ser racional, o homem, em seu primeiro estado de inocência, desconhecia o pecado. A possibilidade para o pecado surgiu com a tentação. De fato, ele não havia ainda desenvolvido seu caráter moral. Esta propensão para a transgressão não significa que o homem inevitavelmente estivesse destinado a pecar. Esta tendência baseava-se unicamente em seu livre arbítrio e poderia conscientemente manter-se fiel aos limites do conhecimento que o Criador lhe deu, ou então rebelar-se contra esta lei a partir para o outro lado. E foi isso que o homem fez. Deus, até hoje, dá ao homem a liberdade de escolher o seu caminho, escolher o seu estilo de vida. O homem, na verdade, irmãos, ele escolhe o que ele quer ser. Ele escolhe ser inimigo de Deus ou ser amigo de Deus. Portanto, uma pessoa que não quer matar, mesmo que ele sinta vontade, ele não vai matar. Uma pessoa que mesmo que sinta vontade de roubar, mas se ele determinar que não vai roubar, ele não vai roubar. Notem vocês que a morte e a vida estão nas mãos do homem.
Uma certa pessoa, uma certa vez, encontrou-se com um sábio e mostrou-lhe um passarinho que estava numa de suas mãos. Ela pegou o passarinho e colocou numa de suas mãos e fechou as mãos e perguntou ao sábio: o que o senhor acha que eu vou fazer com esse passarinho? Ou o que devo fazer com esse passarinho? O sábio então respondeu para essa pessoa e disse: o que vai acontecer com ele, seja bom ou ruim, está nas suas mãos. O poder de decisão é seu. Você pode tanto matar o pássaro como deixá-lo viver. O poder de escolha de fazer o bem ou não está nas suas mãos. Você escolhe por qual caminho você quer andar. Existe a tentação. A função do diabo é essa: é tentar você para tirar você do caminho certo e colocá-lo no caminho errado, tirar você da liberdade e colocá-lo na condenação. Mas você é quem vai escolher. É certo que a tentação é forte. Às vezes parece mais forte do que você, mais forte do que o nosso pensamento, mais forte do que a nossa vontade. Mas se você der um passo na direção de Deus, Deus vai dar 2 passos na sua direção. O teste da tentação de Adão e Eva, quero que você preste atenção nisso. Primeiro, surge o agente da tentação. O teste moral de Adão e Eva começou por permissão de Deus, com uma criatura feita pelo Criador, mas que por rebelião tornou-se o maior opositor do Senhor e de toda a sua obra. Este ser foi criado como espírito dependente do Criador, como os demais membros do mundo angelical. Esta criatura é Satanás, ou diabo, que não é igual a Deus, mas surge diante de Adão e Eva, incorporado em inocente serpente que estava no jardim plantado por Deus. Notem vocês que houve toda uma trama satânica para enganar ou engodar Adão e Eva. Satanás sabia que não seria tão fácil convencer o casal a desobedecer a Deus. Ele investiu então sobre a mulher, porque entendia que ela, como um ser mais frágil que o homem, facilmente cederia às suas provocações. Aí entra aquela dúvida, né? Será que a mulher realmente é mais frágil do que o homem? Será que se ela investisse direto no homem, o homem não teria caído do mesmo jeito? Sabe o que faltou aí, queridos? Tanto ao homem quanto à mulher? Discernimento. Houve desobediência. Se eles tivessem decididos a obedecer a palavra de Deus, o diabo não teria conseguido fazer com que eles caíssem na tentação. E com a desobediência veio a queda do homem, através do pecado. A queda de Adão e Eva é apresentada literalmente na Bíblia de modo explícito. Não foi um relato teórico ou figurativo, mas um histórico da queda humana. Por isso, entendemos que o pecado de nossos primeiros pais foi um ato voluntário, de sua própria vontade, de sua determinação. Eles pecaram porque acharam bom, acharam que seria bom. É o que acontece hoje. Muitas vezes nós pecamos, nós erramos, nós caímos, sabemos que é errado, mas somos atraídos porque dá prazer, porque achamos gostoso. Sabemos que Deus reprova, mas a nossa natureza ruim nos leva a fazermos coisas que desagradam a Deus. É claro que a tentação veio de fora, da parte de Satanás, que nos instigou a desobedecer a ordem de Deus. Concluímos, pois, que a essência do primeiro pecado está na desobediência do homem à vontade de Deus, ou seja, desobediência à vontade divina e na realização de sua própria vontade. O seu pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus lhes havia colocado. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que todos pecamos, todos nós somos pecadores.
Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Naquele momento que aquela prostituta se aproximava de Jesus para pedir socorro, porque aquelas outras pessoas queriam matá-la, o que Jesus fez foi lembrar eles que ela tinha pecado sim, mas não era diferente deles. Todos pecaram e foram mandados embora, destituídos da glória de Deus. Jesus então defendeu aquela mulher, como defenderia qualquer um de nós, como defende qualquer um de nós dos nossos acusadores, do nosso acusador, que é o diabo. Aquele dentre vós, dentre vocês, que não tiverem cometido pecado, que atirem a primeira pedra, que atire a primeira pedra. O que aconteceu com eles? Foram embora, porque todos eles fizeram uma análise de consciência e viram que de alguma forma os seus pecados eram iguais ou piores do que o daquela mulher. Eram pecados ocultos, coisas que ninguém via, sabe? Quando você faz alguma coisa ou fazemos algo escondido que ninguém vê, mas nem por isso deixa de ser pecado. O que nós precisamos ter, irmãos, é consciência de pecador que somos, de pecadores que somos. É nos abrir para Deus e reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que nós o ofendemos. É reconhecer que nós nos tornamos seus inimigos a partir do momento que o desobedecemos. Eu quero falar com você também sobre as 3 áreas do auto-engano que levaram à queda do homem. A primeira área do auto-engano de Eva foi a fome instintiva provocada pela palavra de Satanás. A segunda área de auto-engano de Eva e Adão foi o desejo de grandeza incitado por Satanás, com a ideia de obter o entendimento do bem e do mal. A terceira área do auto-engano de Eva e Adão foi a satisfação através dos olhos, porque aquela árvore era agradável aos olhos. E até hoje somos seduzidos pelo diabo a termos aquilo que não é nosso, a possuirmos aquilo que não nos pertence. Até hoje somos instigados por Satanás a nos apropriarmos daquilo que pertence a outrem, daquilo que não trabalhamos para conseguir. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Quando você é um político e você se corrompe, você rouba, você está se apropriando de algo que não é seu, algo que não é devido. Quando você adultera com a mulher de outro, você está se apropriando de algo que não é seu. Saiba que por trás disso tudo está o diabo. Quando você chega na casa de qualquer pessoa, de um amigo, de um parente, você tem então um impulso convulsivo de se apropriar daquilo que não é seu. Quando você rouba algo, mesmo que não seja algo tão valioso, você está sob influência de Satanás. Então você se apropria daquilo que não é seu, você pega aquilo que não é seu. Isso é auto-engano. Você pensa que está fazendo o que é certo, mas está completamente errado. O que nós precisamos é fazer uma autoavaliação, avaliar a nossa consciência e vermos onde é que estamos errando. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas como confessar os nossos pecados para Deus? Ora, irmãos, confessar é muito mais do que admitir apenas. Do que você, Senhor, eu pequei, me perdoa. Não. É muito mais do que pedir perdão. Confessar é falar com todas as letras diante de Deus que você errou, você pecou porque você sentiu prazer, porque você quis pecar, porque você tem uma natureza ruim,
porque você é constituído de uma carne corrupta. Você é um ser corruptível. E tem que dizer isso para Deus com todas as letras, embora você goste de roubar, embora você goste de se prostituir, de adulterar, de se corromper, você precisa dizer para Deus que você não foi criado para isso. Deus te criou para herdar os céus. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos em nossa natureza duas naturezas, dois homens. O homem interior, que é aquele que é feito segundo Deus, é o homem espiritual. E o homem exterior, que é esse homem corruptível. De maneira que você enfrenta uma luta todos os dias. O seu homem interior quer agradar a Deus em tudo. Mas o seu homem exterior quer desagradar a Deus. Então, que você possa ter consciência e dizer para Deus que você deseja mudar de vida, que você quer mudar de vida. Mas não foi só o fato de Adão ter caído, de Eva ter caído. A queda nos trouxe consequências. O pecado afetou a vida física e psíquica do homem. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte física se tornou então a consequência natural da desobediência de Adão, e a espiritual se constituiu na eterna separação de Deus. O Criador foi enfático no jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado afetou a vida espiritual do homem. O salário do pecado é a morte. Adão não morreu no mesmo dia em que pecou, mas perdeu, pelo seu pecado, a possibilidade de viver imediatamente. Porém, a afetação maior foi a perda da imagem de Deus em sua vida. Isto implicou essencialmente no rompimento da comunhão imediata e plena com o Criador, e causou-lhe a morte espiritual no momento exato em que pecou. Irmãos, somos herdeiros da corrupção moral de Adão. Vários textos bíblicos indicam este fato, mas destacaremos apenas o que Paulo escreveu. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Outro texto diz: pela ofensa de um só, a morte reinou. Mas Deus deseja que o homem se levante. Deus não quer que o homem fique caído. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E sabe o que é preciso para se levantar da queda? A consciência de uma percepção não desejada. Depois que o tentador conseguiu convencê-la a desejar o fruto proibido, Eva não hesitou em pegar, comer e oferecer ao seu marido. Neste momento, abriram-se então os olhos de ambos, mas o que viram foi muito diferente daquilo que Satanás havia dito que contemplariam. A expectativa de um juízo inevitável. A queda foi precedida por momentos em que a imaginação e os seus sentidos foram completamente dominados pelo engano do tentador. Isso nos ensina que a história de todas as tentações é a mesma. O objeto exterior de atração, a comoção interior da mente, o aumento e o triunfo do desejo apaixonado terminam na degradação, escravidão e ruína da alma. Mas o homem, ainda mais uma vez, iria ouvir a voz de Deus. Diz a Bíblia que os dois ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia.
E como o homem respondeu à voz de Deus? O texto declara que Adão saiu do seu esconderijo, envergonhado, e confessou: tive medo e me escondi. Esta sensação de culpa o fez fugir de Deus. Apesar de confessar a razão de sua fuga, não foi capaz, nem ele, nem sua mulher, de assumir individualmente o seu pecado. Mas Deus fez a Adão uma promessa de um juízo redentivo. Deus fez 3 juízos distintos: sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Primeiro, no juízo sobre a serpente, Deus não discutiu nem dialogou com a mesma. Pela primeira vez encontramos o termo hebraico arur na Bíblia, que significa maldito, e traz o peso de uma sentença jurídica, pois a serpente foi declarada culpada, sem opção de justificação. Segundo, há um juízo sobre a mulher, conforme o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 16. Nesta escritura, Deus predisse que ela seria sujeita ao homem, não seria mais a parceira na administração da terra. Seria dominada pelo marido e toda a sua vontade estaria subjugada a ele. Seus filhos seriam gerados com dores de parto. E em terceiro, o juízo aparece contra o homem. Ele perderia as regalias e delícias do jardim do Éden, pois os dois foram expulsos daquele local. A sua subsistência ele extrairia com o suor do seu rosto, exigindo-lhe muito esforço físico. Mas Deus fez uma promessa de um juízo redentivo. Nessa escritura se encontra a primeira e mais gloriosa promessa de redenção, de soerguimento do homem da condenação. Ao invés de lançar apenas juízos inclementes e condenatórios sobre o casal, Deus, o justo juiz, pois sua justiça é perfeita e misericordiosa, abriu um espaço para a redenção. O que nós aprendemos, queridos, com esse ensinamento hoje sobre a tentação e queda do homem? Que é uma esperança para o pecador. E essa esperança é Cristo. É importante saber que nós não nascemos pecadores, mas trazemos conosco, desde o berço, a tendência para o pecado. Por isso, é necessário nascermos de novo, se desejamos morar eternamente com Cristo. Só assim estaremos livres da condenação eterna, preparada para os que não aceitam a salvação. Satanás, antes de se rebelar contra Deus, era um querubim e exerceu elevado cargo entre os anjos, mas intentou ser igual ao seu Criador e declarou-lhe guerra. Derrotado, foi expulso do céu. Por causa disso, investiu contra o homem, a obra-prima da criação. A queda de Adão e Eva trouxe drásticas consequências físicas, psíquicas e espirituais aos seus descendentes. Esta é a razão de nos depararmos com tantas pessoas deficientes e desajustadas hoje em dia. Entretanto, o Evangelho de Cristo tem o poder de nos curar de todas essas enfermidades. Você quer ser curado? Aceite Jesus como seu Salvador. Agora, aonde você estiver, entregue o seu coração ao Salvador. Que Deus te abençoe. Muito bem, amados. Eu sou Matheus Braga, sou fundador do projeto Caravana da Amizade Gospel. Se você está ouvindo essa mensagem agora através do rádio ou da internet, em qualquer parte do mundo, e quer convidar este pregador para estar em seu país, na sua cidade, entre em contato comigo. Meu telefone é 0 operadora 21, a operadora é TIM 8373-8052. O meu e-mail é caravana-da-amizade-gospel@hotmail.com. Também o Facebook, Matheus Braga. Você pode também visitar o meu blog, que é caravana-da-amizade-gospel.blogspot.com.br. E se você sentir no seu coração o desejo de abençoar o Ministério Matheus Braga, o meu ministério,
como uma oferta voluntária, uma oferta de amor, envie hoje a sua oferta através do Banco Bradesco, agência 0129, dígito 5, e conta corrente 0161 806, dígito 7. Deus te abençoe.